Prefeitura Municipal de Cuiabá, trabalhando e cuidando da gente. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Que bom, hein? Espero realmente que esteja tudo bem. Estou aqui para mais uma aula de língua portuguesa para a turma do 5º ano. E o tema de hoje será leitura de tirinhas, ok? Bom, a tira ou tirinha, ela é um gênero textual muito semelhante à história em quadrinho. O que diferencia uma da outra é que a tirinha, ela possui de 2 a 3 quadrinhos para narrar os seus fatos, ou seja, a sua historinha. Já a história em quadrinho, ela não tem esse limite de quantidade de quadro para contar a sua história. É um texto que alia o verbal e o não verbal no mesmo enunciado, ou seja, ele precisa dessas duas linguagens para poder transmitir a mensagem que deseja. Geralmente, utiliza humor, crítica em seus enredos. Depende muito de para quem vai ser escrito essa tirinha. São encontradas em jornais, internet. As tirinhas que são encontradas em jornais, principalmente, ela utiliza muito da crítica social, tá? Então, as que são direcionadas mais para crianças, ela já utiliza mais a questão do humor. Utiliza-se também de recursos como balões e onomatopeias para haver comunicação entre os personagens que são apresentados. Então vamos ver algumas tirinhas para podermos fazer algumas interpretações? Bom, aqui nós apresentamos uma tirinha da Turma da Mônica. Vocês já devem conhecer os personagens da Turma da Mônica, né? E aqui nós temos a Mônica e o Cebolinha. Observamos que o Cebolinha ele está brincando, né? Fazendo bolhas de sabão. Só que as bolhas de sabão que o Cebolinha está fazendo, ela tem um formato. Formato de quem? Da Mônica. Vocês sabem que o Cebolinha, ele gosta geralmente de provocar a Mônica. Esse é um projeto preferido dele, né? Então ele está lá fazendo suas bolhas de sabão, né, no formato da Mônica. E a Mônica, quando ela observa que Cebolinha está fazendo isso, ela chega perto do Cebolinha já daquele jeito. Olha lá a face dela, né? Olha como ela está brava, né? E aí, com o coelhinho já na mão, preparada para poder dar uma coelhada no Cebolinha, né? E aí ela deu a coelhada no Cebolinha e ele ficou como? Todo machucadinho. Continuou brincando, continuou fazendo bolhas de sabão, mas agora com outro formato, né? Em forma de estrela, simbolizando a dor que ele está sentindo. E a Mônica foi embora, seguiu o seu caminho. Não muito feliz ainda, né? Mas seguiu o seu caminho. Então vamos lá interpretar qual o sentido da linguagem? Girl, da Mônica, e do Paul, né? Esse significa o quê? Que a Mônica está brava, ela está muito furiosa, né? E o Paul significa o quê? A coelhada que a Mônica deu no Cebolinha. Esses dois tipos de linguagem, né, é uma figura de linguagem que nós chamamos de onomatopeia. E ela serve para indicar os sons de algumas ações dos personagens. E isso ajuda para que a gente tenha o sentido daquela comunicação para com o leitor. E aí também nós temos um outro questionamento. Existe algum outro traço visual na história que demonstra que a Mônica tenha ficado aborrecida com o Cebolinha? Sim, quando ela vai embora, não só pela expressão facial dela, mas acima da cabeça dela nós temos um risquinho, dizendo que ela ficou aborrecida diante de toda a situação que aconteceu. Ela não está mais tão brava como chegou, mas ela vai embora chateada com aquilo que ocorreu, ok? Vamos para outra tirinha. Aqui também é uma tirinha da Turma da Mônica, só que essa é a Marina. Vocês conhecem a Marina? Então, a Marina ela resolveu passear. E por onde ela está caminhando, ela começou a observar algumas coisas, ó. Ela viu algumas indústrias, ela passou pela ponte e ela avistou o rio. E aí, quando ela chegou perto de uma banca onde tinha um homem, estava escrito lá na banca, achados e perdidos.
E aí ela chegou e começou a questionar, né, esse homem que estava ali dizendo sobre esse ambiente. Qual é o ambiente que ela está dizendo? Um ambiente limpo, um ambiente que realmente está com ar puro, né? E aí ela pergunta, cadê esse ambiente? Por que será que a Marina está querendo esse ambiente? Para quem não sabe, a Marina ela é desenhista. Então, com certeza, ela está procurando esse ambiente para que ela possa desenhar. Aí nós temos alguns questionamentos. Qual é o assunto principal do texto? Será que o assunto é sobre o rio poluído? Ou é sobre as indústrias que estão poluindo o ambiente? Ou é sobre esse ambiente que está sendo prejudicado? Na verdade, é um conjunto de tudo isso. Nós podemos dizer que é sobre a questão de cuidar do meio ambiente, podemos dizer que o assunto também é sobre a destruição do nosso planeta, podemos dizer também que é a destruição do meio ambiente em si. Então, pode ser tudo isso porque é um conjunto de vários fatores. Quais são os fatores apresentados no texto que indicam essa possível afirmação? As indústrias soltando esse ar poluído, os rios, olha como que os rios estão cheios de pneus, de peixes mortos, o esgoto sendo soltado dentro do rio. Então esses são fatores que nos indicam isso. E a procura que ela diz, olha lá como ela está assustadinha, diante desse ambiente que é o que todos nós desejamos, um ambiente saudável para que nós possamos viver, né, gente? Porque o homem causa tudo isso, né? Ok, vamos lá para... outro questionamento que eu já ia me esquecendo de falar. Para quem é destinada a leitura dessa tirinha? É para criança? Sim, é para criança, é para vocês, mas também é para nós adultos, porque ela traz esse sentimento para que a gente possa tecer uma crítica das nossas ações humanas, das nossas ações que está causando esse tipo de situação. Então é uma crítica social para a sociedade também. Então ela é tanto para a criança como para os adultos. Aí nós temos uma outra tirinha também, né? Essa tirinha aqui, ela foi tirada de um site da internet, que é vidadesuporte.com.br. Até porque toda tirinha ela tem quem é que fez, onde é que foi publicada, né? Nós já vimos isso na notícia, na reportagem também. Então aí nós temos dois colegas, observa que parece que eles estão todos uniformizados, né? E aí um estava olhando na internet e ele disse para o seu companheiro: olha essa promoção, som automotivo com 90% de desconto. Né? Então ele está admirado com aquilo. E aí o seu colega logo responde a ele: mas você não tem carro. E aí assim mesmo ele diz: 90% de desconto. Por que que ele fala assim? Ele está hipnotizado por aquela promoção, né? Então isso aí acabou já seduzindo ele pela promoção desse objeto. E aí o colega fica, né, sem saber, ó. Sobre qual assunto se refere o texto? Sobre o que está? Será que é sobre esse objeto? Será que é sobre a propaganda? Com certeza não. Na verdade, o assunto do texto se refere a essa questão desse consumismo, né? Dessa compra que as pessoas às vezes têm quando vê algo em promoção e aí fica realmente hipnotizado diante daquela situação, daquela propaganda e tudo mais, fica totalmente envolvido. De acordo com a tirinha, por que o rapaz se interessou pelo som automotivo? Com certeza que é pela promoção que estava o objeto. Será que ele precisava? Olha o que o colega dele disse: mas você não tem carro, né? Mas mesmo assim ele ficou totalmente hipnotizado pela promoção que ele havia visto logo no começo da tirinha. Na sua opinião, ele é um consumidor consciente? Por quê? Vocês acham que ele é um consumidor consciente? O que é um consumidor consciente? É aquele que só compra aquilo que é necessário, né? Não vai comprar nada que não vai ser necessário para ele. Ok? E aí nós temos agora aqui uma tirinha para que a gente possa refletir sobre ela. Essa tirinha aqui é do Alexandre Beck e ele criou um personagem que se chama Armandinho. Esse personagem ele tem um cabelinho azul e ele é muito questionador. Então ele, junto com a sua amiguinha, ele disse assim:
Meu pai vive me dando livros de presente. Ele diz que nos deixam mais sábios, mas não noto nada de diferente. E aí a coleguinha dele responde para ele. Responde não, a coleguinha pergunta a ele: você já leu eles? E aí ele diz: não, por quê? Então isso nos faz refletir. Por que Armandinho ainda não percebeu os efeitos do livro na sua vida? Será que só comprando o livro, ou só ganhando o livro e tendo lá na minha estante, vai fazer com que eu fique sabendo de todo o conhecimento que tem no livro? Basta ter o livro para que eu saiba realmente tudo aquilo que está lá? Será que você, com seus livrinhos lá na estante, você já vai saber de tudo só guardando eles, se não fizer a leitura, né? Você concorda que a leitura é muito importante para promover a aprendizagem do ser humano? Vocês acham que a leitura é importante? Com certeza sim, né, gente? A leitura, ela é a alma da aprendizagem. Toda vez que a gente lê qualquer coisa, a gente aprende algo. E você? Está lendo algum livro? Durante esse momento desse distanciamento que nós estamos tendo, você já parou para ler algum livro? Aquele livro que você ganhou da vovó, ou da titia, ou do vovô, que você deixou guardado lá porque não tinha tempo? Aproveita esse momento, pega o livro, vamos fazer a leitura. Ah, professora, mas eu não tenho nenhum livro para fazer a leitura. Então pega aquele que você já leu, que você mais gostou daquela leitura que você já tinha feito, pega ele para reler, porque toda vez que a gente lê, mesmo algo que já foi lido, a gente aprende uma coisinha a mais, ok? E não se esqueça, aqui nós temos um lembrete da Mônica e do Cebolinha. Olha o projeto deles, acabar com o coronavírus. E para isso nós precisamos nos proteger. Como? Como que a gente se protege? Vocês já sabem. Lavando sempre as mãos com água e sabão, né? Ficando em casa, gente, fique em casa, não saia. Só saia realmente se houver aquela necessidade que não tem como ter outra solução. Mas se sair, use máscara, ok? Essa foi a nossa aula de hoje. Um beijo e até a próxima aula, ok? Prefeitura Municipal de Cuiabá, trabalhando e cuidando da gente.